Hoje eu estava aqui meditando na palavra do Senhor que está aqui em Colossenses 3. E a palavra do Senhor diz o seguinte: vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, põe o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Essa é um chamado para mudarmos a perspectiva de vida. Que a nossa perspectiva de vida esteja na eternidade, ao qual o Senhor Jesus se deu por cada um de nós para nos conduzir à salvação. Ele diz que a vida neste mundo será melhor se ela for vivida com o poder dele. Assim lidaremos melhor com o fracasso, com o sucesso, com as decepções, agindo com maturidade e equilíbrio. Precisamos adquirir e possuir essa perspectiva eterna. E dessa forma viveremos com maior qualidade e maior acesso àquilo que ele nos permite. E seguindo, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Precisamos estar com os nossos pensamentos ligados nas coisas eternas, nas coisas do céu. E não nos distrairmos com o foco nas coisas daqui da terra. E ele não está dizendo, a palavra do Senhor não está dizendo para não nos preocuparmos com coisas aqui da terra, mas que o nosso foco esteja no céu. Porque não podemos esquecer que apesar de sermos seres celestiais, estamos numa experiência terrena. E nós somos formados por 3 partes: espírito, alma e corpo. E precisamos realmente de coisas que ele nos permitiu aqui na terra. Até porque ele nos deu autoridade de governo sobre tudo e todas as coisas. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está contida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. A verdadeira vida está em Cristo. Eu posso dizer, porque eu vivi essa experiência de não estar em Cristo e um dia entregar a minha vida por completo a Ele. E realmente eu percebi que a verdadeira vida está em Cristo. E a vida que eu vivi antes foi uma vida de perca de tempo. Perdi muito tempo distante dele. Mas Ele é tão misericordioso que mesmo assim, Ele cuidou de mim durante todo esse processo, para que assim eu conhecesse a Ele e Ele se apresentasse a mim. Porque à medida que nós damos um passo em direção a Ele, Ele dá um passo em nossa direção. À medida que Ele bate a nossa porta e nós abrimos, Ele entra para ceiar conosco. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões, mas os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Ele fala para nós nos afastarmos daquilo que a carne atrai, que o pecado atrai, que é a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça. E ele compara a cobiça a um tipo de idolatria. Porque a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Percebam que a nossa obediência ao Senhor, ela traz bênçãos. Mas a desobediência, ela nos traz castigo. Assim como o pai, e eu costumo usar como exemplo, a relação de um pai que ama o seu filho e tenta mostrar ao seu filho o caminho ao qual ele deve andar, mas o filho, com a sua inexperiência, ele acha que sabe de todas as coisas e escolhe desobedecer. E o pai, realmente cabe a ele castigar o filho, fazendo com que o filho perceba que o pai detém a sabedoria e o filho precisa ouvi-lo para seguir no caminho correto. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles, e é verdade. Quando não estamos em Cristo, como não estamos fortalecidos espiritualmente nele, realmente nós estamos mais suscetíveis às influências da carne, a estes desejos, ao pecado, que por sinal é prazeroso. Porque se não fosse, ninguém caía. Mas infelizmente, estes desejos, eles te conduzem ao inferno. Mas agora livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, e eu quero parar nessa parte aqui, nesse momento, dar essa atenção, porque o povo acha que mentira são aqueles que o povo classifica como pecadões, que não existe, pecado é pecado, adultério é pecado, assassinato é pecado, mas a mentira também é pecado. E a gente lida com a mentira com uma facilidade, como se fosse algo normal.
Mas a gente penaliza os outros pecados de uma forma monstruosa e assombrosa. Mas a mentira te conduz ao mesmo destino. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes. Aquele que realmente teve sua vida transformada em Cristo não se envolve mais com estes tipos de comportamentos inerentes ao velho homem. E quando eu falo velho homem, é incluindo o homem e a mulher. E se vestiram com uma nova natureza. O Senhor nos deu vestes novas. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Essas novas vestes são vestes de santidade, ao qual nós buscamos diariamente, nos relacionando com o Senhor, através da leitura, meditação, jejum, através da palavra, do relacionamento e da intimidade com Ele. E Ele nos dá essa oportunidade todos os dias, ao qual nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para os ensinamentos do Senhor. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. A oportunidade é para todos. Iniciou-se com o povo de Israel, mas pelo comportamento de Israel, essa bênção foi estendida para todos os outros povos, para todas as outras nações. Ou seja, se você realmente se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Ele, você também será abençoado com a presença dEle, com a bênção dEle e com o perdão dEle. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dEle. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência, porque é assim que Cristo era e se comportava e agia diante de todas as situações ao qual Ele realmente se envolveu e se relacionou. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E aqui nesse ponto eu levanto a seguinte questão: como é que você quer ser perdoado pelo Senhor se você não é capaz de perdoar o seu próximo? Se a palavra do Senhor diz que você deve amar ao seu próximo como a ti mesmo. Como você quer receber algo que você não é capaz de dar? E acima de tudo tem o amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E é no amor que está fundamentado, baseado os maiores mandamentos do Senhor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E assim Cristo nos amou de uma forma inimaginável, de uma forma que não podemos mensurar. É o amor ágape. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para esta paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos. A gratidão. Precisamos ser gratos. Precisamos realmente estar em Cristo para que essa paz reine nas nossas vidas e que assim, por meio dele, nós sejamos conduzidos em cada decisão. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Ela é rica, a palavra é viva. A palavra do Senhor é viva e precisamos nos alimentar dela todos os dias, encher os nossos corações, nos encher dela, para que assim possamos transbordar para o nosso próximo e que o adoremos através de salmos, hinos, canções, que todas as nossas ações e pensamentos sejam um altar de adoração ao Senhor. Porque é assim que nós devemos agir, por gratidão a tudo que Ele foi, é e sempre será, na vida daqueles que realmente se rendem aos pés do Senhor. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. E por meio dele, agradeçam ao Deus Pai. Façamos tudo em nome dele, por ele. Porque foi ele que se deu por mim e por você. Ele veio por muitos. Ele veio por muitos, por aqueles que realmente têm despertado para ele. E realmente o receberam. E deixam e permitem ele reinar nas nossas vidas. Pois ele não invade nada, ele não invade o espaço, ele apenas bate a porta. E as misericórdias dele são tão grandes que todos os dias ele bate a tua porta. Enquanto você estiver usufruindo do sopro de vida, ele estará batendo a tua porta. Mas, lamento, se você o negar, você se perderá para sempre, eternamente.
Glória a Deus.